E se a nossa memória não for um arquivo perfeito, hein? E se for, na verdade, uma grande contadora de histórias que adora improvisar um pouquinho? Pois é. Nessa análise, a gente vai ver como a nossa mente não só acessa o passado, mas o reconstrói a cada nova lembrança. Sabe aquela ideia de que a memória é tipo uma câmera de vídeo que grava tudo nos mínimos detalhes e guarda para sempre? É uma ideia que conforta, né? Mas a ciência mostra que a realidade é bem diferente. E, para ser sincero, muito mais fascinante. Então, a grande sacada é essa aqui. Esquece a ideia do gravador de vídeo. Pensa na memória mais como uma contadora de histórias. Ela não dá um replay do passado, ela o reconstrói. Toda vez que a gente lembra de algo, a gente pega uns fragmentos da realidade e mistura com as nossas emoções e o que a gente acredita hoje. E aqui a coisa começa a ficar muito interessante. A primeira grande ideia é: o passado não é algo fixo, parado no tempo. O jeito que a gente se sente agora pode literalmente reescrever a maneira como a gente se lembra do que aconteceu ontem. Imagina só aquela apresentação da época da escola. Se hoje a pessoa se sente mais confiante, a lembrança pode ser: ah, tirei de letra. Mas se hoje bate uma ansiedade, a mesmíssima memória pode parecer um desastre completo. O evento não mudou nadinha, mas a história que a gente conta sobre ele, essa mudou. Pois é, e isso tem nome. O termo técnico é viés de memória. É basicamente o nosso cérebro ali nos bastidores dando uma editada no passado para que a história toda faça mais sentido com quem a gente é hoje. É um jeito de manter a nossa narrativa pessoal coerente, sabe? Essa analogia dos óculos é simplesmente perfeita. As nossas emoções e crenças de agora são as lentes que a gente usa para olhar o passado. Se as lentes são cor-de-rosa, o passado fica até mais feliz. Agora, se as lentes são cinzentas, a história toda muda de figura. Então, o processo é bem simples, mas é muito poderoso. O cérebro não se limita a puxar um arquivo da memória. Não. Ele reconstrói a memória. E nessa reconstrução, ele pega umas ideias do presente para preencher as lacunas do passado. E é aí que ele altera de forma sutil a lembrança final. Ok, vamos um pouco mais fundo. E aquelas memórias que parecem tão reais, tão cheias de detalhes, que a gente nem questiona? Então, acontece que uma memória ser super vívida não é nenhuma garantia de que ela seja precisa. Tenta puxar na cabeça um momento de grande impacto emocional. Pode ser algo incrível, tipo ganhar um prêmio, ou algo bem assustador. A memória provavelmente vem com uma clareza que é quase cinematográfica, né? O nome disso é memória em flash. É como se o cérebro dissesse: opa, isso aqui é importante. E, disparasse um flash de câmera para capturar a cena toda com o máximo de detalhes possível. É um mecanismo poderoso para a gente aprender e até sobreviver. E o mais impressionante é a sensação de certeza que a gente tem sobre essas memórias. Dá para lembrar de cheiros, sons, das pessoas que estavam ali. A convicção de que aquilo é 100% preciso parece inabalável. Só que é aqui que a trama se complica um pouco. E se aquele detalhe super vívido não for de verdade da nossa experiência? E se a gente ouviu de um parente contando a história, ou viu numa foto meses depois? Pois é, a nossa memória pode ser contaminada por fontes de fora. O nome disso é atribuição errada da fonte. A gente guarda a informação, o que aconteceu, mas o nosso cérebro se confunde todo sobre de onde essa informação veio. Aí a gente mistura o que viveu com o que ouviu, leu ou até sonhou. Olha que analogia boa. É isso. A mensagem, que é a memória, tá ali, bem clara na nossa mente. Mas o envelope, com o nome de quem mandou, se perdeu no caminho. E para não deixar esse espaço em branco, o cérebro simplesmente inventa um remetente que se encaixa na história. E isso tudo leva a gente para um lugar ainda mais surpreendente. Se a nossa memória pode se confundir com as fontes, será que ela pode ser influenciada a ponto de criar coisas que nunca existiram de verdade? Vamos fazer um pequeno exercício de imaginação. Pensa num desenho que passou na TV. Uma cena bem simples. Conseguiu imaginar? Ótimo. A memória foi formada, tá fresquinha aí na cabeça. Agora imagina que mais tarde uma pessoa chega e pergunta, como quem não quer nada, você lembra daquele cachorro azul no desenho, né? Repara bem, é só uma pergunta, uma sugestão, mas isso já coloca a mente para trabalhar, tentando encaixar essa informação nova na lembrança original. Mas a grande questão é: e se nunca existiu um cachorro azul no desenho? A simples sugestão pode ser o suficiente para o cérebro implantar esse detalhe na memória. E o mais assustador é que, a partir daí, a pessoa pode passar a se lembrar do cachorro azul como se ele sempre tivesse estado lá.
O nome disso é sugestionabilidade. É a prova de que a nossa memória é bem vulnerável a sugestões externas. Perguntas direcionadas, uma informação falsa aqui, a opinião de alguém ali, tudo isso pode alterar ativamente o que a gente acredita que viu ou viveu. Isso pode ir muito além de um simples detalhe. A sugestionabilidade pode criar eventos inteiros. Sabe aquela lembrança super detalhada de uma festa na piscina que alguém jura de pé junto que aconteceu? Pode muito bem ser uma história criada pela mente a partir de um monte de fotos, filmes e conversas. O nome para isso é memória falsa. E aqui está o ponto mais importante de todos. Para a pessoa que tem essa memória, ela não parece nem um pouco falsa. Ela vem com a mesma emoção, os mesmos detalhes e a mesma sensação de realidade de uma memória genuína. Entender como isso funciona é fascinante, mas por que isso tudo realmente importa? Bom, no mundo real, as consequências disso são enormes, principalmente quando a precisão da memória é uma peça-chave. Em ambientes de terapia, por exemplo, o cuidado precisa ser redobrado. Técnicas como hipnose ou regressão, se não forem muito bem conduzidas, podem acabar plantando memória sem querer. Um terapeuta que faz perguntas sugestivas em vez de abertas pode levar o cérebro de uma pessoa a confundir imaginação com recordação, criando uma história que nunca aconteceu de fato. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final que fica ecoando na cabeça. Se nosso passado não é uma rocha sólida, mas sim uma história que a gente adapta ao nosso presente, quem é, no fim das contas, o verdadeiro autor da história da nossa vida? Se nós somos uma coleção das nossas memórias, e essas memórias mudam, o que isso diz sobre quem nós somos hoje?